Olá, bem-vindos ao IMIP EducaCast, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de saúde, de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica, com a experiência IMIP para fazer a diferença na sua formação prática e profissional. Apresentando o bate-papo de hoje, eu estou aqui com a doutora Lígia Câmara, diretora de pesquisa do IMIP. Tudo bem, Lígia? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui hoje conversando no IMIP EducaCast. Vai ser um prazer conversar com vocês. E a gente está com um convidado mais do que especial. A gente tem a honra de trazer o doutor Leopoldo Barbosa. Leopoldo, psicólogo, coordenador do mestrado profissional em Psicologia da Saúde da Faculdade Pernambucana de Saúde e pós-doutorado em Ciências da Saúde. Então já não é pouca coisa, não. A honra é toda minha estar aqui no IMIPcast, no IMIP EducaCast, conversando com vocês sobre um tema que é mais do que necessário nos dias de hoje, né? Bem, a gente agradece demais a tua participação, a relação que você tem com esse ecossistema, né? Educação, assistência, IMIP, FPS, muito engrandece o que a gente está tentando construir. E para isso eu queria saber, entender um pouco da tua trajetória. O que é que te fez sentar hoje aqui conosco no IMIP EducaCast para discutir esse tema que vai versar sobre inovação e o potencial construtivo de construção de diferencial de valor, né? De você associar a inovação na tua prática de educação. É verdade. É muito interessante pensar sobre trajetória, né, Fernando? Se nós formos parar para observar a trajetória de Lígia, a sua, a minha, de diversos profissionais da área da educação e da saúde, a gente entende que é uma construção, uma coxa de retalhos de expectativas, de tendências, de organização de conteúdo. E nós não estávamos muito adaptados a pensar nas nossas profissões como carreira, né? Eu acho que uma das grandes pontes que gera inovação nas profissões é pensar na profissão como carreira, como trajetória e como processos de mudança e impacto social. Então a minha trajetória ela foi sendo construída muito nessa perspectiva de graduação, pesquisa, pós-graduação e atividades práticas. Eu acho que esse é o ponto-chave de um processo de crescimento dentro da qualquer área de saúde mesmo. Eu acho que você trouxe algo que eu queria pedir a opinião também de Lígia, fugindo do pragmatismo de a gente achar que a formação é pré-planejada. Eu acho que a grande magia da gente poder se perguntar qual é a formação não necessariamente significa ter atendido aquela expectativa que foi prevista lá atrás, né, Leopoldo? E como as coisas vão se reconfigurando dentro desse processo, né? E como a necessidade da gente pensar a mudança de forma contínua e não ficar preso a âncoras que muitas vezes, sejam por questões sazonais, eventualmente até pandêmicas. Sim, vamos falar sobre isso. Altera o nosso planejamento. O que você acha, Lígia? Não, eu acredito nisso também, né? Eu acho que a gente tem que se preparar, na verdade, para o desconhecido, né? Quando a gente começa uma formação acadêmica, a gente sabe que dali 4 anos o cenário vai ser diferente, né? E o quanto são as nossas expectativas aí não necessariamente são as mesmas, né? E a gente vai se alinhando conforme o tempo e as novidades do período. A gente está num mundo que realmente o planejamento está cada vez mais difícil, né? Isso. As mudanças ocorrem numa velocidade muito grande. Essa perspectiva de longo prazo. Então, e como profissional da saúde, né? E a formação toda acadêmica, né? Eu acho que a gente tem que se adequar mesmo para pensar nesse profissional que vai ser o profissional do futuro, né? Sim. Vou fazer uma pergunta aqui, pegando o gancho de Lígia, mas em cima do que o Leopoldo falou e puxando aqui para o centro da pauta desse podcast de hoje. Será que inovação, Leopoldo e Lígia, mas mais Leopoldo, não deveria estar associado quase que obrigatoriamente a uma necessidade de revisitar mindsets e ter essa capacidade de autoavaliação da sua posição, da posição da estrutura, da instituição, de forma contínua? Sim. Isso não significa que a gente precise mudar de forma contínua, a gente tem que manter alguns alicerces. Mas será que a gente discutir inovação como base não deveria estar partindo disso que a gente está discutindo, né? Ter planejamento, mas vamos inovar? Vamos ver se às vezes o planejamento Veja, inovação é o novo, né? E, de uma maneira geral, nós estamos adaptados a pensar o novo como algo que vai ser uma ruptura total. E não necessariamente é isso.
Quando nós pensamos em inovação na área de educação, por exemplo, nós pensamos não só em tecnologia, mas em redesenho de curso, novos currículos, a associação com a prática, o redirecionamento da carreira. Eu costumo dizer para as pessoas, eu sou psicólogo há mais de 20 anos, e eu não tinha certeza se eu queria psicologia quando eu comecei a graduação. E dentro da psicologia eu transitei por diversas áreas. Quando a gente pensa na nossa atuação, a gente vai implementando e só trazendo a sua fala, Fernando, a formação continuada faz toda a diferença, né? E a inovação é isso, o quanto você tem disponibilidade para aprender a partir de bases sólidas, que a gente precisa disso, senão a gente não começa construindo a casa pelo teto. Temos que ter uma base, e os modelos de funcionamento que já existem, eles são muito importantes e potentes para a gente. Mas existem coisas que podem ser agregadas, e o processo de inovação é como nós estamos abertos, envolve isso, como nós estamos abertos para reconstruir, redimensionar o que a gente já faz, né? Que eu acho que é o que você estava comentando no começo, Lígia, de fazer uma articulação, uma triangulação aí de diversos processos que vão fazer com que a gente continue caminhando em busca de objetivos, que no caso da área de educação vai ser formar pessoas, e olha como é ousado isso, nós nos preocupamos em formar pessoas para daqui a alguns anos cuidar de outras pessoas que estarão num outro momento de vida. Então, pensar a educação é pensar hoje, formar hoje a partir de uma base sólida, mas construindo algo que seja aberto, né, que consiga contemplar uma complexidade do que está por vir que a gente não controla. E aí eu acho que é interessante falar sobre pandemia, por exemplo, né, e desse processo de o que a gente não controla, mas o que é que a gente pode fazer para abrir espaço para que essa pessoa tenha autonomia na construção do seu conhecimento, né? Aí a gente tem pontos importantes. Tem sim. E acho que você trouxe algo tão forte, tão rico. A gente também não pode trazer para o mesmo patamar inovação confundir com volatilidade. Isso. Você trouxe algo no conceito de educação e de ensino que tem que estar muito bem posto. É verdade. Que a gente tem que formar pessoas. Isso não muda. E muitas vezes a gente vai... a nossa bússola fica um pouco perdida e a gente esquece do norte. O que nós estamos fazendo e se propondo a fazer nesse ecossistema de educação, e agora com essa pegada de educação digital, eu digo que a gente tem que nós já fazemos de forma tão reconhecida pela sociedade, de forma física, o mundo agora está obrigando que a gente trabalhe em outras escalas. Isso. Então a gente nunca pode perder o foco de que a gente está construindo formação. A construção de um protótipo, de um modelo de educação digital em saúde, ela obedece à mesma base bioética, pilar de formar pessoas para esse ecossistema, que é um ecossistema muito complexo. Sim. E que a demanda e a necessidade para que a gente tenha pessoas bem formadas, ela só faz aumentar e vai continuamente aumentar. Então, para não ficar claro que inovação não se confunde com volatilidade. Exato. A base é muito sólida e que a gente não pode, no meio do caminho, se perder e achar que são outros nortes. Isso. O tempo todo revisitar. Vamos colocar a inovação no meio. O processo tem que ser inovativo, mas a gente tem que ter um destino muito, muito seguro. Em relação a isso, que tipo de inovações educacionais você acha que tem sido utilizado e pode ser utilizado para apoiar a formação do profissional de saúde, Leopoldo? Diversas. Veja, eu acho que a gente precisa sair um pouco do foco do que está previsto no currículo da base, né, que todas as faculdades seguem. A grande inovação, a grande ruptura no processo educacional, na inovação, foram as metodologias ativas de aprendizagem. Perfeito. Isso colocou os professores num processo de questionamento, que é muito importante, né? E colocou os estudantes no processo de autonomia na sua busca por aprender, por construir, por reconstruir. E a gente vai avançando em outros cenários. Nós estamos vivendo hoje a 4ª revolução industrial. E isso diz muito do que a gente faz. O avanço da tecnologia é um grande aliado e entendo completamente as pessoas terem medo do novo. Tudo que é novo vai me incomodar. Se eu estou adaptado, do mínimo ao máximo, se eu estou adaptado a uma rotina e de repente eu preciso me flexibilizar para uma nova rotina, naturalmente eu vou me incomodar de alguma forma. Nos processos profissionais é a mesma coisa. Então, quando a gente pensa no avanço da tecnologia, nós temos hoje plataformas digitais, o ensino online. Nós temos essas atividades, como nós estamos fazendo aqui no IMIP EducaCast, que são atividades de formação também, que trazem pontos importantes externos ao que eu estou habituado a fazer no dia a dia. Nós temos a internet das coisas, a inteligência artificial. Nós temos
o grande avanço aí, o boom do momento, o ChatGPT, que vem transformando o processo de buscar informação na internet. E veja, isso já aconteceu há um tempo, né? Quando começaram a produzir livros, as pessoas se incomodaram bastante. Nossa, o conhecimento vai ser difundido para todo mundo, vai tornar as pessoas isso, aquilo. Depois chegou o computador, foi uma grande virada. Depois, conexão de artigos. A gente não conseguia material de educação como a gente consegue hoje instantaneamente. O que é produzido em outra parte do mundo, a gente agora tem acesso instantaneamente. Então, o que está acontecendo é tudo que já acontecia, mas talvez de uma maneira mais visível e as pessoas têm um acesso mais diretivo a isso. As pessoas têm acesso a redes sociais, mídias digitais, Instagram, TikTok, YouTube, e todos esses são canais de formação. E isso tem despertado nas instituições de formação esse olhar. Olha, por quê? E é uma pergunta que a gente precisa fazer. Por que as pessoas estão voltando a atenção para esse cenário? Por que as pessoas estão voltando a atenção para esses recursos? Tem uma razão de ser, né? TikTok não é só dança. TikTok também é uma plataforma de educação. Instagram não é só engajamento. Instagram é rede de networking. Então, os processos éticos, aí eu estou falando tudo isso, Fernando, porque os processos éticos de formação de base, eles precisam envolver valores pessoais, né? Então, a gente não pode olhar para tecnologia como algo superficial e fútil, algo que veio e vai sumir, porque não vai se intensificar, mas a gente tem que se preocupar em, inclusive, como formar profissionais para essa realidade, lidando de forma ética, técnica e consumindo tecnologia dentro de um espaço de transformação. Então, acho que aí a gente tem, e aí ele já pode complementar essa dificuldade, muitas vezes, que a gente tem na integração de plataformas, na integração de graduação e pós-graduação, na transformação de produtos da pós-graduação, né, para a prática, que talvez seja uma outra grande revolução de inovação que os programas estão vivendo nesses processos, né? Eu queria dividir, inclusive, essa bola com Lígia, porque eu quero aproveitar que nós estamos perante de profissionais de saúde, né? E grande parte da nossa audiência, embora não necessariamente exclusivamente seja de profissionais de saúde, a gente imagina que vai ter um grande fit para essa população. E perante, então, uma doutora profissional de saúde, eu queria que vocês batessem uma bola em relação à geração de uma interface tecnológica, que eu vou resumir de forma bastante icônica como tela. A inserção de uma tela no processo de educação, com detalhe, de um profissional de saúde. E aí, quando a gente está falando de saúde, é indissociável a gente imaginar que a gente está falando de pessoas, de relações humanas. E isso é um conflito que a gente precisa resolver. Não sei se a gente vai ser capaz, no InfoEducaCast de hoje, resolver. Mas há correntes que brigam e, ao meu ver, podem existir antagonismos, né? Sim. Ou melhor, parafraseando Paulo Freire, né? Eu acho que podem existir divergências, mas vamos tentar evitar vetores negativos, antagônicos, que só fazem subtrair forças. Vamos falar um pouquinho sobre a interseção de uma tela como num processo de formação, de educação de um profissional de saúde que obrigatoriamente tem um ser humano. Será que a gente não está inserindo uma interface a mais que está dificultando o toque, a relação humana? Para mim, a inserção da educação à distância é complementar, né? Acho que nunca vai tirar isso da prática que é necessária, né? A prática da educação em saúde é necessário, o cuidado, estar presente, o contato com o paciente, mas todo esse processo é um processo complementar. E hoje esse profissional, que é esse estudante que está numa geração diferente da nossa, né? Ele está muito habituado com tecnologia. Eu estou na geração jovem. Ele está muito habituado com tecnologia. Sim. E isso para ele não é desconhecido. Talvez para o professor que está ali ensinando, sim, é o desconhecido, mas para ele é muito o dia a dia, né? Ele está acostumado a trazer referências do TikTok, né? Fala assim, eu vi do TikTok, eu falei assim, não, vocês vão ter que me contextualizar, porque eu não estou sabendo do TikTok, não. Mas assim, querendo ou não, a gente tem que se adaptar também a essa realidade. Mas eu acredito que sempre vai ser uma formação complementar para o profissional da área da saúde. Ele não vai transpor a educação formal nesse tipo de atividade profissional. Perfeito. Assim, é educação complementar mesmo. E qualquer tecnologia e qualquer recurso de aprendizagem que envolva inovação, ele vai ter vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, se a gente pensa nas atividades de simulação,
é o primeiro ponto, né, de entrada do estudante na prática. É uma simulação de cenário real, mas ainda não é o real, né? Então, tem muitos avanços já. Então, o pessoal da área de medicina, e Fernando entende isso bem melhor que eu. Os cursos de capacitação que envolvem simulação, eles já preparam o estudante com muito mais segurança para ir para a prática. Isso minimiza erro, diminui o risco de cuidado da atenção dispensada ao paciente. Da mesma forma, outros cenários. Então, nós temos aplicativos de realidade aumentada que proporcionam imersão do estudante para conhecer melhor partes do corpo, órgãos. A gente tem a tela como um recurso mais imediato e instantâneo para dirimir dúvidas na hora de estudar. Então, isso termina facilitando. Agora, é complementar, né? Porque, para além disso, o cenário real envolve, aí a gente volta para o toque que o Fernando comentou, né? E só para fechar a questão da indústria 4.0 que eu havia comentado, o capital humano é o foco da indústria 4.0, né? Porque se a gente não cuida das pessoas da maneira que a gente precisa, nós não vamos ter pessoas preparadas para cuidar de outras pessoas, né? E a educação envolve esse contato direto. E é algo, e aí pensando em vantagens e desvantagens, que a educação digital, os cursos à distância, por exemplo, diminuem bastante, né? Então você consegue ter acesso a conteúdo, você consegue ter metodologias de inovação, você consegue ter metodologias que usam interação, aplicativos, softwares de interação instantânea, construção de gráfico, matrizes, etc. Mas você tira o olho a olho, você tira o toque. E isso é o que as pessoas precisam quando vão buscar um profissional, né? Um outro avanço que a gente tem, que também tem vantagens e desvantagens, o avanço da telemedicina, da telepsicologia, da telepsiquiatria, os atendimentos online como um todo, são medidas muito diretivas e que estreitam distâncias, facilitam o acesso, mas existem limitações também, como todas as coisas. Talvez alguns atendimentos não tenham tantas vantagens sendo realizados online e outros precisem especificamente do contato físico. Então, a forma como nós formamos pessoas para serem mais acolhedoras, cuidadosas, atenciosas, isso faz muita diferença na forma de cuidar, né? E eu acho que a gente tem um ponto importante que o capital humano não vai sair nunca, e é a base da educação, né? É esse contato. A gente vai entrar no tema mercado de trabalho, vamos dizer assim, o pós-graduando, e a gente entende que é o produto final dessa equação, né, que é educar. O fato é que a gente está vendo algo revolucionário e novo e que é impossível ainda metrificar tal, de forma cartesiana, percentual, o quanto a gente deve inserir de tecnologia e de interface tecnológica, resumindo, tela, nas suas múltiplas formas. Nessa composição, nessa alquimia que é formar um profissional de saúde, bem formar um profissional de saúde, que ele já consome produtos digitais, já consome produtos digitais no seu dia a dia. Então, como você bem colocou, Lígia, está fluido para ele, né? Contato com a digitalização está fluido, com a rede social, com mecanismos de adquirir bens e serviços através de via digital. Enquanto uma instituição formadora que somos, nós estamos aprendendo no dia a dia como metrificar e como pesar a mão para o toque, o lado humanístico, ao mesmo tempo que a gente tem que buscar ser inovador, porque a realidade está posta. E eu digo isso enquanto médico, e num dos princípios hipocráticos, né, primo non cere, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não fazer mal, que a gente tem que ter parcimônia. Nós temos que preservar o que funciona e estamos medindo com muita delicadeza e tendo a percepção e feedback de egressos para que a gente quantifique. Muito me preocupa soluções que são colocadas no mercado na educação e saúde que acham que vão ser capazes de transferir e de transformar a educação numa plataforma, em saúde particularmente e especialmente, numa plataforma 100% digital. Eu fiquei muito feliz de ter a sensibilidade de Lígia e confortada pela sua opinião, que é imprescindível a manutenção do toque, a manutenção do humanismo. E considerando, então, que acho que a gente falou bem de educação, se eu pudesse fazer um mini resumo para ficar registrado para quem está nos ouvindo, a educação em saúde é uma necessidade epidemiológica cada vez mais crescente. A nossa sociedade vem passando por processos revolucionários que, historicamente, quando a gente for ler os livros que vão relatar essa nossa época, vai estar bem posto a nova revolução industrial tecnológica, a indústria 4.0,
a inteligência artificial, o chat GPT que está em tudo. E que nós estamos vivendo no meio desse furacão, com as dificuldades de poder implementar e quantificar o quanto do tradicional e o quanto do novo. Mas temos convicção que o novo precisa entrar, porque nós somos uma instituição inovadora. Exatamente. Sem perder o foco, e aí voltando para o basilar, de que a gente está formando pessoas. E a gente não está formando pessoas para o ontem. A gente está formando pessoas para o agora e principalmente para o depois. Que a gente tem uma ideia de como vai funcionar, mas que a gente não tem certeza por diversos motivos, inclusive que nós vivemos na pandemia. Um dado, assim, que é muito interessante, o meu foco de trabalho no IMI, por exemplo, é com idosos. E uma das questões que a gente vive hoje é esse movimento crescente, né? Então nós vamos chegar à casa dos 100, nós já falamos em quarta idade há algum tempo. E é interessante pensar, por exemplo, que é uma geração, é um ciclo vital que vai avançar. Nós vamos triplicar até 2050, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, e é um grupo de pessoas que vai ter muito mais condições crônicas de adoecimento que envolve esse processo de autocuidado. Então, quando a gente tenta entender por que as pessoas estão olhando tanto para algumas coisas hoje, talvez esse seja uma das hipóteses explicativas. Porque, veja, eu tenho que cuidar melhor do meu corpo, eu tenho que comer melhor, eu tenho que fazer check-ups, eu tenho que cuidar da minha mente, eu tenho que estar bem física e emocionalmente. Porque essa minha caixa aqui, o meu corpo, é o que vai me manter dentro desse processo. Então, quando você fala da formação de pessoas na área de saúde, Fernando, é esse o movimento. Cuidar hoje com o que a gente já tem, que nós temos informações muito potentes sobre como manejar quadros clínicos, quadros emocionais, melhorar o autocuidado, mas nós esbarramos em coisas muito pequenas. Então, uma grande dificuldade na psicologia da saúde, que é uma perspectiva interprofissional, é como desenvolver protocolos de promoção e prevenção de saúde. Pensando lá na frente, né? E pensando nessa perspectiva interprofissional, que eu acho que é um grande diferencial e talvez o mais inovador, trazendo o capital humano de volta, é a capacidade que nós temos de conviver com áreas diferentes. Isso. Né? São especialidades diferentes, mas que todas precisam trabalhar juntas para o melhor benefício. E o benefício é do usuário, o benefício é do paciente que está numa condição de sofrimento e que você precisa prevenir isso nele. Então nós esbarramos hoje em coisas simples, que a gente já sabe as respostas. Por que as pessoas não desenvolvem hábitos saudáveis de alimentação? Por que as pessoas não desenvolvem hábitos saudáveis de atividade física? Por que as pessoas continuam fumando? Por que as pessoas continuam cometendo excessos? Veja, não existe uma regra única, mas existem alguns comportamentos que são danosos à saúde que a gente mantém. Né? Aí na área de cardiologia não ouso entrar, mas nós temos, por exemplo, tabagismo e alcoolismo como condições importantes, precipitadoras de quadros de adoecimento. Por que as pessoas continuam fumando? Né? Então, nós temos algumas respostas ainda que são necessárias para serem implementadas. Então, todo o avanço de tecnologia que a gente fala, essa coisa mirabolante, mágica, instantânea, não dá conta. Senão nós já teríamos, né, formações digitais que seriam completamente potentes para resolver esses problemas, e não. Né? E aí nós temos uma outra grande diferença, né? A interface público e privado. Né? Quando a gente pensa na atuação de profissionais no SUS, nós temos um gap gigantesco, né, de pessoas que ainda não estão preparadas para essa população. E o SUS é o lugar onde mais empregam profissionais, né, de diferentes áreas, e é o lugar onde mais se atende pessoas. É o lugar onde as pessoas mais buscam suporte. Então, o que a gente está fazendo com isso? Né? Então, ou a gente volta a olhar para o humano, ou a gente não consegue sanar coisas que são pequenas do nosso dia a dia. Né? Isso começa com o que a gente faz todos os dias. Né? E foi muito bom a gente terminar esse primeiro bloco falando de educação e você tocando em algo para ficar muito claro para quem está nos escutando e nos vendo. Inovação, necessariamente, ela não é inserção tecnológica. Esses últimos minutos que Leopoldo bem colocou sobre inserção de novas tecnologias, sim, porque são tecnologias. Uma colher, em algum momento, foi inventada e aquilo era uma interface tecnológica. E discutir a interdisciplinaridade na educação, ninguém está falando de computador, tá? Sim. Ninguém está falando de inteligência artificial. A gente está falando de inovação. Isso. E essa capacidade desse ecossistema que a gente está posto é de realmente não estar só vendendo inovação como digitalização de processos. Isso. Pode ser, desde que não seja mais uma interface burocrática no sistema. A gente está discutindo também de revisitar humanização, revisitar a interdisciplinaridade como estratégias de inovação em educação para o profissional de saúde.
Agora falando do mercado de trabalho, a gente formou, né? A gente formou o profissional com conceitos inovadores. Sim. E vai lá que a gente está acertando em relação à metrificação do que a gente está colocando do ponto de vista tradicional, humano e a inserção tecnológica. Então a gente entregou esse profissional de saúde formado. Quais seriam, na opinião, perguntar para a Lígia e depois acho que o Leopoldo pode complementar, quais seria então o grande diferencial desse profissional de saúde que teve essa formação exemplar com a inserção na medida certa de inovação e de processos digitais na sua formação? O que é que ele sai na frente quando ele está no mercado de trabalho? Eu acho que é ele perceber esse diferencial que ele é um apoio, né? Principalmente para o profissional da saúde, que ele chega com outras ferramentas que podem auxiliá-lo, né? Hoje a gente tem inteligência artificial para leitura de laudo de tomografia, né? Inteligência artificial para dar diagnóstico de dermatologia, mais uma série de tecnologias que são, sim, complementares, mas esse profissional que pega isso na sua formação, ele é mais crítico, ele consegue perceber que ele não vai apenas substituir, né, a sua tomada de decisão. Ele entende isso como um processo complementar. Logicamente aqui, Leopoldo, por favor, me complemente, né? Mas o que eu acredito é isso, que esse profissional que parte dessa formação, ele é mais crítico, né? Ele consegue avaliar melhor realmente como aquela ferramenta vai auxiliá-lo. Né? Isso. E eu acho que nesse contexto, e aí pegando o gancho que eu vou pedir para você complementar, né, as condições de pós-graduação, a necessidade de uma formação pós-graduada, né, nessa interface aí, especialização, mestrado, doutorado, o quanto isso pode ser um diferencial na carreira das pessoas que ajuda talvez nessa métrica que o Fernando estava comentando. Né? Na sua perspectiva, Lígia, aí é uma inquietação minha, como é que você tem visto o avanço da pós-graduação nesse cenário? Eu acho que a gente começou a caminhar faz pouco tempo, sabe, Leopoldo? Mas se a gente for pensar em todos os avanços tecnológicos, o próprio smartphone não tem um pouco mais de uma década, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem se adequado. E, logicamente, a inovação é um processo contínuo. E quando a gente chegar aqui, daqui a um ano, já mudou tudo. Uhum. E a gente vai ter que se readequar. Mas isso tem sido bem discutido. Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas em inserir conteúdos inovadores dentro dos programas, né? A formação de mestrado e doutorado do pós-estrito sensu é muito tradicional. Isso. Fugir do tradicional nessa formação é extremamente complicado. E é difícil superar essa barreira, tanto dos professores que estão já habituados com essa metodologia de ensino tradicional, e passa a transgeração, né? Ainda mais na questão da formação do profissional da saúde, isso é muito enraizado, né? É muito tradicional. E se a gente olhar o jeito que as salas são construídas, né? Os anfiteatros, é sempre o professor lá na frente, passando informação e todo mundo atrás. Eu acho que essa mudança acontece transgeracional, né? E os passos já estão sendo tomados. E cada programa, a gente pode falar pelo programa mesmo lá do IMIP, e isso já está inserido, né? A gente já tem dentro do programa disciplinas voltadas para a inovação. E essa preocupação institucional mesmo, de como inserir isso para a gente se tornar realmente um ator aí da promoção da inovação, não um espectador. A gente vai ser protagonista nesse processo. Então, eu acredito que são gerações ainda, mas os passos já estão começando. Né? E é interessante, aí de novo, vamos pensar em como nós podemos unir forças. Né? Aqui na FPS, nos nossos programas de ensino e de psicologia da saúde, nós temos uma parceria enorme com o IMIP. Né? Então, a gente observa que quanto mais pessoas pensando sobre determinado tema nós temos, mais a gente se desenvolve. Daí é interessante, aí de novo, reforçando a interprofissionalidade, os nossos programas eles têm essa pegada, né? É o termo que eu acho que é mais interessante. Isso gera muitos produtos que são positivos. Então, quando você fala dos aspectos mais tradicionais, existe sim uma mentalidade que a gente tem que produzir muito artigo, que a gente tem uma métrica, inclusive uma forma de avaliação dos programas que é muito rígida, né? E que inclusive dificulta a inovação em algum momento. Né? E nós temos, e aí de novo, puxando a sardinha para as metodologias ativas, nós temos o estudante como muito crítico dentro desse processo. E nós temos produtores de conhecimento que já estão desde a graduação sendo motivados a isso.
É muito interessante e eu gosto muito, né? Às vezes as pessoas me perguntam, você está em que períodos na faculdade? Eu estou no primeiro, quarto, sétimo e oitavo. Qual é a vantagem disso? Para mim é enorme. Né? Eu pego pessoas que estão entrando na faculdade, pessoas que estão saindo e que estão me inquietando. De repente chega um estudante com um tema que eu nunca nem ouvi falar. Eu falo, poxa, como assim não ouviu falar? Gente, é tanto Saiu conteúdo. TikTok ontem. Né? E é interessante porque é tanta informação sendo produzida e a grande preocupação que nós precisamos ter na formação, e aí de novo, esse processo de curadoria, de direcionamento de conteúdo, ele é muito importante. Não é ter muito conteúdo. É organizar o conteúdo que eu tenho e implementá-lo na prática. Aquilo precisa fazer sentido. Né? Eu preciso saber quais são as melhores práticas de evidência científica. Eu preciso saber como construir esses espaços e costurar isso dentro de um tecido muito rígido, muito forte. Né? Você estava falando da tecnologia, só para não deixar de falar também, não só as telas. Hoje, a quantidade de recursos que podem ser implementados no cuidado das pessoas, pensando de novo nos idosos, relógios inteligentes, sensores dentro de casa, câmeras, né? A gente tem muitos recursos que a gente não está integrando ainda. Né? Eu falei há pouco da integração de plataformas, enfim, como a gente tem algumas dificuldades, mas nós não estamos integrando o conhecimento que nós já temos com a tecnologia que a gente já tem. Então, talvez um grande passo para a inovação, e aí fica o convite para quem está nos assistindo, nos ouvindo, como pensar em inovação com o que a gente tem, como unir força das ferramentas e dos produtos que nós já temos, porque isso de fato faz diferença. Né? Então acho que temos aí um ponto importante para seguir e despertar outros educacasts. Você vê que a gente já não tem rosto, co-rosto, entrevistado. Isso já está uma roda. Ficou uma roda de conversa. Ficou uma roda de conversa. E em relação à geração de dados, principalmente nos vestíveis, né? Sim. Wearables, a gente passou por uma explosão. Eu posso falar, eu presenciei uma discussão muito rica, muitos anos atrás, na Alemanha, numa grande empresa que, tradicionalmente, é uma das maiores fornecedoras de marca-passo. E aí o cara pensou, poxa, eu vendo milhões de aparelhos que ficam dentro do corpo. E, consequentemente, a capacidade de obtenção de dados em tempo real, inclusive dados que era impossível que sejam, por melhor que os relógios possam evoluir, algo de dados invasivos que vão ser necessários, temperatura sanguínea, medição bioquímica ou eletrolítica. Esse engenheiro pensou, eu já tô com esse aparelho dentro de um aquário, porque senão a gente tem dados frustros, né? Se for colocar para todo mundo, o percentual de pessoas doentes é menor do que o percentual de pessoas saudáveis. Então, partindo do pressuposto que as pessoas que usam marca-passo já são doentes, a capacidade de gerar dados que realmente sejam tangibilizados para evidências mais fortes é maior. Então, eu digo que era um aquário mais recheado esse. E eu estou falando tudo isso porque a tecnologia para captar dados, ela existe. E, particularmente nessa empresa, ela já está inserida nos milhões e milhões de devices implantados no mundo todo, mas estão desligados. O dispositivo está desligado. Mesmo que ele pode até ser acionado de forma remota. Estou falando em escala populacional, isso é ficção científica, parece, né? E por que está desligado? Porque ninguém consegue interpretar os dados. Esse engenheiro falava o seguinte, eu vou deixar desligado porque, primeiro que a gente não sabe muito bem o que fazer. E existem algumas questões basilares que a gente não pode esquecer nunca. Volta para a questão bioética basilar que tem que estar norteando. O princípio da ciência ou da pergunta científica, ela baseia-se numa hipótese. Sim. E as pessoas estão começando a descobrir certeza sem respeitar o conceito básico de pesquisa. Vamos pesquisar um bocado de dados, embora não saiba exatamente o que é que eu queira saber, e vamos esperar que os números me digam. Gente, vamos fazer a pergunta primeiro. Vamos começar do começo. Vamos do começo, do conceito bioético pedagógico que é basilar. Sim. E que isso a gente tem muito aqui. Um diferencial competitivo desse ecossistema MIP FPS é porque há uma fundamentação muito sólida. E isso vai estar posto. A inserção da inovação vai estar posto. Então fica esse dado, essa história anedótica aí. Os marca-passos, eles estão sabendo tudo da sua vida. Estão desligados, uma grande parte desses sensores, porque simplesmente não há capacidade operacional
de estar qualificando essa informação. Só complementar isso que você está trazendo, Fernando, de novo. O micro reflete o macro, né? Então, a quantidade de dados que nós produzimos e nós não sabemos para quê é interessantíssima. Veja, os smartphones, eles mapeiam nossos passos, mapeiam os lugares que a gente frequenta, os relógios mapeiam nossa frequência cardíaca, mapeiam o nosso sono. O que a gente está fazendo com isso? De novo, do que adianta ter muito dado se não tem uma função? Eu preciso de um porquê antes, né? E esse porquê vai fazer toda a diferença. E é isso que a gente se preocupa, em como formar pessoas que façam boas perguntas. Porque a partir daí elas vão construir melhores respostas ou possibilidades de respostas que vão ser adaptadas depois. Então acho que temos essa realidade, né? É isso, gente. Isso é inovar. Parece meio óbvio, né? Mas isso é inovar. Mostrar a preocupação contínua com as mudanças sociais, tecnológicas, geracionais, e num turnover muito mais rápido, né? Acho que um grande dilema de nós educadores é ter que nos readaptarmos de forma muito mais veloz. A gente não está mais falando de mudanças geracionais de décadas. Sim. A gente está mudando e dando identidades geracionais que se mantêm por anos. E sabe-se lá qual vai ser essa velocidade e mudanças de demanda de nós enquanto formadores. Mas bem, eu queria agradecer demais. Eu acho que foi uma oportunidade, estou muito feliz de poder estar no MIP Educa Cast. Eu gostaria, inclusive, de me autoconvidar para estar mais vezes. Eu gostei. Eu gostei. Tá? E quero agradecer demais a presença de Leopoldo, de Lígia. A gente então está finalizando o episódio de hoje, que versou sobre inovação na educação em saúde. E agradece demais a participação de todos que estavam envolvidos aqui na frente das câmeras, mas também vocês que estão atrás das câmeras, tá? E se você curtiu esse episódio, acesse nosso site, mipeduca.com.br, e fica por dentro de mais materiais gratuitos, além dos cursos que farão toda a sua diferença na formação profissional. A gente pode garantir que esse pouco que a gente discutiu aqui, ele está inserido com muito carinho, com muito cuidado em todo o material que está sendo construído. E não deixe de se inscrever na nossa newsletter no site. É a maneira mais rápida de você ficar antenado com o que está sendo produzido em tempo real e receber, inclusive, muitas vezes em primeira mão, o que é que vai ser lançado na plataforma. E lembrar que isso que a gente participou está disponível, esse podcast, esse videocast, está disponível nas principais plataformas de mídia digital, como também de vídeo. E a gente sugere, quem quiser ficar ligado, quem puder ficar ligado e garantir mais engajamento e interação, assina o canal, clica lá no curtir, divulga nas suas redes sociais e vão ajudar a criar um ambiente maior, mais produtivo e principalmente mais colaborativo. Inovação passa por colaboração, por interdisciplinaridade, tá? Eu vou então passar as palavras de agradecimento para a Lígia e queria que ela nos ajudasse a encerrar, e também Leopoldo. Eu queria agradecer, foi um prazer estar aqui conversando um pouquinho, passou rápido demais, né? Acho que a gente não conseguiu acabar com todo o tema, né? Eu acho que levanta aí muitos aspectos para reflexão, né? Mas foi um prazer estar aqui hoje. Eu também quero agradecer, Fernando, parceria muito boa dessa conversa aqui com o Lígia e com você, e convidar todo mundo para assinar o canal, curtir, deixar suas sugestões, deixar comentários, e formação em saúde é isso. É inquietação, é conversa, né? É questionamento, são boas perguntas e a construção de conhecimento que não para, né? Então a proposta é essa. E vou me autoconvidar também, viu, Fernando? Então pronto, já fica estabelecido que a gente volta aqui, tá? Obrigado pela audiência, gente, e até a próxima. Quem sabe até com nós mesmo de novo. Tá? Até a próxima. Tchau, tchau.